O casal está casado há 2 anos, mas é a primeira vez que dividem a cama. Depois de algum tempo, Lyra finalmente acordou e encontrou-o segurando-a em seus braços. Antes que ela pudesse reagir, On estendeu a mão e a abraçou com mais força. Lyra ao seu lado se acalma dizendo que isso é apenas um sonho. Mas quando O acordou, ele parecia estranhamente calmo. Não tinha intenção de largar Lyra, e disse que Ymir levantava cedo porque queria vê-los dormindo na cama abraçados. Quanto mais On falava, mais envergonhada Lyra ficava. Ele saiu correndo sem saber que Eda havia presenciado tudo. Ela voltou para seu quarto cheia de raiva e ódio. Ela sentiu que definitivamente expulsaria Lyra desta mansão. On pertence apenas a ela. Assim, ele elaborou um novo plano para prejudicar Lyra. Apenas a ingênua Lyra era eternamente ignorante. Ela queria sair, mas se viu descalça e voltou correndo para o quarto. Ver Lyra envergonhada na frente dela deixou-o ainda mais emocionado. Ele até ficou em silêncio esperando que ela mudasse. Então bloqueou intencionalmente o caminho de Lyra, perguntando-lhe depois de tanto, se ela realmente o havia perdoado agora. A envergonhada Lyra apenas balançou a cabeça, sorriu ironicamente e saiu rapidamente. Ela chega ao quarto de Ymir e pergunta por que ele saiu sozinho. Mas Lyra não teve a menor intenção de repreendê-lo e perguntou alegremente o que ele queria para o café da manhã. No momento em que Lyra estava saindo, ela acidentalmente pegou um pedaço de papel do chão. Esta foi a imagem que Ymir desenhou deles no mar. Isso era claramente algo importante para o menino, mas agora ele estava em pedaços. Pensando nisso, Lyra perguntou a Ymir se o menino achava que eles realmente iriam se separar. Ela então conforta o menino que ela e O realmente inventaram. Ela não vai deixar esta mansão novamente. Lyra pegou a pintura, tentou alisá-la e vestiu Ymir com uma roupa nova. Então ela foi para a cozinha e ela mesma preparou o café da manhã para ele. A empregada ao lado viu isso e elogiou Lyra alegremente porque ela realmente está ótima hoje, como se tivesse tido uma noite feliz. Inesperadamente, essas palavras realmente envergonharam Lyra. Ele se lembrou da imagem de On e corou e saiu. No entanto, a empregada ainda estava lá. Ela disse mais tarde que admirava o amor de On e Lyra. Lyra trouxe o café da manhã para Ymir, mas o que ela não esperava é que On também estivesse lá dentro àquela hora. On olhou para Lyra e perguntou incisivamente se ela havia preparado o café da manhã para ele. Lyra disse apressadamente que este é o café da manhã do Ymir, então ela tomará café da manhã com On. No momento, essa está sentada do lado de fora e tentando tirar Lyra da mansão. Layla se aproxima e pergunta por que ela sempre aponta para Lyra. Lyra era obviamente inocente, mas essa sempre culpou Lyra pela morte de sua filha. A indefesa Layla só poderia avisar a mãe que On e Lyra realmente se amam. Por causa de On, essa deveria aprender a aceitar Lyra, mas essa continua teimosa. Ele nunca levou Lyra a sério do fundo do coração e sempre achou que ela não merecia essa família. A relação de On e Lyra foi melhorando gradativamente, até no café da manhã eles se tocam sem querer. Lyra ainda se esquivando timidamente, ela rapidamente se virou para Ymir para evitar o olhar de On. On diz que depois do café da manhã eles vão dar um passeio. Lyra acidentalmente comeu o canto da boca. Inesperadamente On limpou a boca com olhos amorosos. Seus olhos se encontraram assim, fazendo o coração de Lyra bater ainda mais rápido. Depois de terminarem o café da manhã, eles iam passear juntos no parque. Quando os 3 estavam saindo, Layla chegou e perguntou para onde estavam indo. Havia um pouco de brincadeira em suas palavras, então ele os deixou aproveitar o tempo com a família. Inesperadamente, esta cena foi vista pelo ambicioso Eda Cima. Quando On saiu, ele ligou para um homem misterioso e disse-lhe para começar a planejar. Parece que Eda realmente tem um plano para prejudicar Lyra. Deste lado, a família de 3 foi ao parque. O virou-se para olhar para o filho e disse que seu pai costumava levá-lo ao parque naquele ano. Ao dizer isso, os olhos de On estavam um pouco tristes. Lyra, ao lado dela, mudou de assunto e disse que deveriam tentar balançar juntas. Ele disse enquanto se virava para olhar para On. On também entendeu algo. Os 3 se divertiram juntos como uma verdadeira família. Esta vida aparentemente comum é o sonho de On por muitos anos, uma vida de estar com seu amante todos os dias. Esse é o tipo de felicidade que o dinheiro não pode comprar. Naquela tarde, On comprou um hambúrguer. Esse é o tipo que Lyra mais gosta de comer. On agora tem seu próprio negócio e não pode ficar com eles. Vendo as costas de On diante de seus olhos, Lyra de repente sentiu um pouco de arrependimento e perda. Ymir deste lado foi atraído pelo brinquedo que 2 crianças brincavam nas proximidades. Lyra observou o olhar curioso de Ymir e tomou a iniciativa de se oferecer para comprar brinquedos para o menino. Mas quando ele voltou, o menino não estava em lugar nenhum. Lyra estava em pânico agora. Ele correu para perguntar a todos ao redor. On também correu. Ele chamou o homem que procurava seu filho enquanto tentava tranquilizar Lyra ao seu lado. Ele a segurou com força, mas o que era mais doloroso e desesperador estava para trás.
se o desaparecimento de Emir está realmente relacionado ao plano de Eda. On e Lyra vão até a delegacia e o que veem é o corpo de uma criança. Lyra levou o menino de 5 anos para o parquinho, mas ela havia acabado de sair para comprar brinquedos por alguns minutos e o menino havia sumido. Ela se arrepende profundamente. Eu não deveria ter deixado o menino sozinho. Felizmente, O apareceu na hora, mas não culpou Lyra, pelo contrário, consolou-a para que ela não se preocupasse. Então mobilizou todos para encontrar a criança. De repente, ele descobre um carrinho de brinquedo caindo no chão. On insiste que Emir não estava sozinho, mas foi levado à força por estranhos. Ele vasculhou os prédios ao redor, mas não encontrou pistas. Quando seus subordinados chegaram ao local, On disse a ele para encontrar uma equipe de resgate profissional. Ele providenciou para que eles procurassem câmeras nas lojas próximas. Ele então disse a todos na mansão para esperar. Quando essa ouviu a notícia, ela ficou muito preocupada. Por acaso a conversa foi ouvida por Eda e sua mãe. O súbito desaparecimento de seu neto a fez se sentir um pouco estranha. On era completamente ignorante desses assuntos. Ele estava dirigindo por toda a área de recreação procurando pelo menino. Vendo a aparência miserável de Lyra, ele ficou profundamente desolado. Não importa o que ele disse, ela apenas olhou para o brinquedo em sua mão. Antes que os dois pudessem dizer algumas palavras, seus subordinados tiraram a foto na câmera para procurar On. Com certeza a criança havia sido sequestrada por outra pessoa, mas eles não podiam ver claramente o rosto um do outro. Sem dúvida, isso atingiu o limite de On. Ele ordenou a seus subordinados que encontrassem o menino custasse o que custasse. Neste momento a mansão estava extremamente apavorada. A expressão de Eda também era extremamente antinatural. Leila queria saber os resultados rapidamente, então ligou para On. No entanto, On não quis dizer muito. Ele disse a eles para ficarem em casa e não causarem mais problemas. Depois de investigar, eles descobriram que a outra parte havia trocado de carro. No caminho até a placa do carro era falsa, então não conseguiram encontrar o verdadeiro dono do carro. Vendo que os resultados não eram satisfatórios, On pediu a seus subordinados que investigassem uma empresa concorrente. Lyra está em estado de depressão agora. On diz a ele para não ser assim porque acabou. Eles só podem enfrentá-lo e isso não é culpa deles. On garante a ele que enquanto ele estiver aqui, nada acontecerá com Emir. Mas enquanto todos procuravam tensão, Eda voltou sorrateiramente para a sala. Ela chama a pessoa misteriosa. Então sua mãe furiosa invadiu a sala e o esbofeteou. Ela sabe que isso foi feito por Eda. Como ele pôde tratar o menino assim? Eda explica que só queria assustar Lyra. A mãe disse a ela para entrar em contato rapidamente com o outro lado e encontrar uma oportunidade adequada para liberar o bebê. No entanto, ela não conseguia acreditar que isso estava fora do controle de Eda. O adversário é uma gangue do mal. Eles se especializam em negócios impróprios. Eles planejam levar a criança para o exterior para vendê-la por um preço alto. Ao ouvir isso, a mãe ficou chocada. Ele perguntou a Eda desde quando o grupo sabia, por que não negociar com ela primeiro? Neste ponto, Eda não poderia explicar melhor. Agora ele não tem como lidar com isso. O inimigo anunciou sua direção. Se ela revelasse isso, certamente eles não a deixariam ir tão facilmente. Ou não é legal agora, nem essa. Ela não tinha ideia de que Eda a estava traindo. Leila se sentiu muito desconfortável. O bebê era sobrinha de Esra, mas ela não se importava nem um pouco. Assim, ela e sua mãe discutiram em voz alta. Eu não sabia que Esra estava fingindo completamente. Ele se trancou em seu quarto e olhou para a foto de sua filha falecida. Mas na situação atual, você só pode escolher confiar em On. Certamente trará a criança de volta com segurança. Mas até o anoitecer, eles ainda não sabiam onde estava a criança. On não pôde deixar de se sentir exausto, mas continuou a confortar Lyra. Neste momento, ele de repente recebeu um telefonema. Eles encontraram um corpo e precisam que On vá ao hospital para verificá-lo. Ao ouvir esta notícia, On ficou chocado. Eu não podia acreditar que isso era real. Antes que pudesse pensar muito, levou Lyra ao hospital. Embora a distância seja muito curta, para ambos este é o caminho mais longo da vida. Lyra estava preocupada a ponto de desmaiar. On diz a ele para ficar do lado de fora da porta. Ele não queria que ela visse o bebê deitado na cama com os próprios olhos. Memórias do passado voltaram de repente. A irmã dele também. Ele se aproximou. Ele não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para Lyra. On reuniu coragem para abrir a toalha branca. Lyra estava tensa e não ousava falar.